Vocês viram que, falando em esclerose lateral amiotrófica, não é uma causa, são várias causas. Parece que nós temos uma marca que nós nascemos com ela, e certos fatores que acontecem durante nossa vida, alimentares, atividade física, exposições, faz com que aquela marca se expresse de uma forma mais potente, e em certas regiões, região motora, poderia ter uma sensibilidade maior para um processo degenerativo, daí o desenvolvimento da enfermidade da doença. Por isto, esses estudos epidemiológicos são bastante importantes. Embora não tenha ainda uma caracterização bem definida, se o morcego leva a doença ou não, morcego eu não como. Isso é bem clássico já. Outras condições, nós temos certas dúvidas. Daí vem as orientações, e as orientações elas mudam. Todo dia nos jornais nós temos orientações. Hora é para comer ovo, outra hora para não comer ovo. E o Marcão está falando, coma ovo e picanha. Foi a orientação dele. Bastante gordura. Está lá, em relação à esclerose lateral amiotrófica, parece que tem um certo caráter protetor. Entretanto, tem um problema para as coronárias, para as carótidas, para outras regiões. O que é bom para um pode ser que seja mal para outro. Muito cuidado com as informações. Em relação a esse entendimento, é fundamental por causa das medicações. Cada medicamento vai atuar numa dessas áreas, dessas cascatas. Quando se fala em medicamento novo, por exemplo, esse Dexpramipexol, não é novo, já tem quase 20 anos de investigação. Quando ele chegar na prateleira, vai dar mais ou menos 20 anos de investigação. E se por acaso for efetivo, quanto que custa essa medicação do começo até o final? Próximo de $1 bilhão. E esse dinheiro deverá ser pago por alguém. Quem? Quem vai ser o usuário? Quem? Esclerose lateral amiotrófica. Quem paga? A incidência é baixa. Tem que dividir pelo número baixo. Vai vir, portanto, essa medicação com um custo bastante grande, com certeza. Nós temos um parente, esclerose múltipla. Esclerose múltipla, tratamento com injeções. E agora saiu uma medicação por via oral. E essa medicação por via oral, ela está sendo colocada no mercado, baseando-se num custo. Quanto esse custo? Próximo de R$6.000 a R$7.000 por mês. Vezes 12 meses. Quem paga essa conta toda? Entretanto, a saúde é um direito do cidadão, um dever do Estado. Isso é um problema, não do médico, é um problema do Estado. O quanto que o Estado vai colocar de dinheiro nessas condições. Aí nós temos o medicamento, nós temos a alimentação, nós temos a respiração, nós temos o dia a dia dos indivíduos, o home care. Quem que paga isto? O orçamento ele é finito. Aí o poder público tem que definir qual é a melhor forma para utilizar isto. O que se contempla e o que não se contempla. E logicamente que quando nós queremos as coisas, quando nós queremos tudo, é que nem criança. Você não consegue nada. Só consegue umas palmadas, de vez em quando. Tem que saber exatamente o que nós queremos. O que nós queremos é o que melhor poderia ter para aquele momento para os indivíduos. Também. Aqui é colocado para vocês o resumo que foi feito. Muitas vezes, nada foi descoberto. Não, muita coisa foi descoberta nesse ano. Muita coisa foi descoberta. Mas do ponto de vista, assim, para mudar o nosso dia a dia. E especialmente foi colocado aqui em relação à qualidade de vida. O mais importante, o que nós podemos oferecer para melhorar a qualidade de vida. Como nós podemos acionar as condições públicas para melhorarmos a qualidade de vida. Então tem bastante coisa, baseando-se em evidência. Essa é a informação básica. Nós temos um tempinho ainda para algumas perguntas e respostas para começarmos a outra parte da nossa atividade de hoje, que é a nossa apresentação. Juntamente conosco estão amigos nossos na internet, estão lá, e tem uma das perguntas feitas que vou fazer em seguida. Tem uma senhora lá, como nós somos família, gostaria por gentileza de dizer nome, de onde que vem e qual que é a relação em relação à esclerose amiotrófica. Meu nome é Marlene, eu sou esposa do Jorge, a gente mora aqui pertinho e já estamos sendo bem atendidos lá na Neuro, né? Eu tenho uma dúvida com relação ao memantina, não é bem uma dúvida, o Jorge já toma, já é indicado pelo Dr. Marcos, né, que nos fez a gentileza até de ceder para a gente o remédio.
E assim, eu passei um pouco assim, como fala muita coisa assim, científica, eu não entendi direito. Então eu queria que o senhor me esclarecesse, que ele está tomando há pouco tempo, memantina. O interessante da pergunta é o seguinte, certas pesquisas são feitas com medicamentos já em prateleira. A memantina ela já se encontra em prateleira, ou seja, já tem na farmácia já, a memantina. E esses estudos continuam. E se tem alguma tendência positiva, e se já tem em prateleira, nós utilizamos. Assim como a memantina, temos o tamoxifeno, que é uma pesquisa feita pelo Benjamin Brooks, que estava junto com a Patrícia lá, trabalho feito em 2004. Só que não se consegue o número de pacientes suficientes para se fazer bom ensaio clínico. Duplo cego randomizado. Duplo cego aqui não é primeiro marido. Duplo cego randomizado significa metade da população usa a medicação, metade usa o placebo. E precisa mais ou menos uns 400 pacientes. Como conseguir 400 pacientes e só com aquilo? E se ele estiver fazendo aquele tratamento, não pode fazer outro, senão contamina. E se tiver uma perda de 20%, ou seja, 80 pessoas desistirem, não dá para fazer estudo clínico. Muitos estudos começam, por causa disso. A memantina, ela começou, teve um impacto, assim como o lítio, na mesma época teve um impacto, aí veio o primeiro resultado europeu. Não funciona. Quando saiu essa informação, o que aconteceu? Deixou-se de utilizar. Entretanto, alguns pacientes, eles mostram benefício da medicação. Isso não tem dúvida. Eu acompanho alguns pacientes que estão tomando memantina, que continuam tomando memantina porque acham que funciona. Mas outros pacientes que eu prescrevi memantina, deixaram de tomar por livre e espontânea vontade, pelo mal-estar que eles começaram a ter, e uma sensação de moleza também. Não é tão fácil fazer trabalho. Tá bem? Tem uma outra pergunta. Por favor, Ben. Meu nome é Maísa, tenho diagnóstico de ELA há 6 meses. Hoje faço uso de Riluzol e anabolizante, sou atendida na neuromuscular. A minha dúvida depois desse congresso, o que é que o paciente efetivamente pode comemorar e o que é que o paciente deve pisar no freio na hora de se sentir eufórico? Você está pensando nas expectativas com relação a... Na verdade, assim, o Congresso, ele sempre soma para a gente algumas expectativas novas. Na verdade, a gente sempre vem para um Congresso, para uma reunião dessa, com milhares de expectativas com relação a tratamento, tudo. Na verdade, a terapêutica, o lidar com a doença, todo dia... Ela tem que ser, o tratamento com a doença, né, o viver com a doença, todo dia ela tem que ser revigorada, porque você tem que trabalhar todo dia com isso, né? Depois desse congresso, depois dessas novas aulas, a gente tem que saber que a gente teve um avanço terapêutico, ou avanço sobre os diagnósticos, alguns novos avanços, né, para o reconhecimento da doença. Com relação às medidas terapêuticas, os avanços, eles estão acontecendo, a gente talvez não tenha o resultado final de algumas terapias, né? Eu acho que os avanços, talvez os avanços medicamentosos, eles comecem a sair da metade para o final do ano que vem, o término desses avanços medicamentosos. Com relação às medidas multidisciplinares, nós vamos continuar mantendo as orientações, né? Enquanto todo mundo faz, no nosso ambulatório a gente faz as medidas de orientação para todos terem uma ventilação adequada, uma nutrição adequada e manter o patamar de preservação do neurônio motor, que são as medidas de ter uma boa nutrição, não ter o desgaste de energia, fazer uma fisioterapia respiratória e motora para preservar os neurônios motores. E a gente sabe que o equilíbrio e o viver o dia a dia e contribuir cada dia para não perder o neurônio é o mais importante para contribuir com a evolução da doença. A gente sabe que ter e cuidar com a doença do neurônio motor é lutar todo dia
para não perder um neurônio que seja que for, né? E tomar um remédio é que eu sempre falo para os pacientes, às vezes tomar um remédio é um recheio do bolo. Se a gente não cuidar da massa do bolo, a gente perde o bolo inteiro, né? Então vamos esperar. A coisa está saindo, né? A coisa está progredindo, e talvez esse avanço terapêutico, a gente, não é todo mundo que toma todas as medicações, mas a gente tenta lançar a mão das medicações e adequar as medicações de acordo com o perfil e com a forma clínica que cada um tem. Isso vai se adequar da melhor forma possível para cada um. E as pessoas vão se adequar da melhor maneira possível. Tá bom? Obrigada.